Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui em nosso canal. Você que está aqui pela primeira vez, assista até o final desse vídeo, vai ser um vídeo bem interessante. Nós vamos falar sobre a origem dos OVNIs, em origem dos discos voadores. Muito especula-se que eles venham de outra galáxia, de outra dimensão, e alguns especulam que eles são máquinas criadas aqui na Terra. Para quem nunca assistiu nada sobre o assunto e não conhece, tá aqui do lado aí a série Aliens são Demônios. Essa série é uma série exclusiva do nosso canal por assinatura chamado Canal Restrito. Tem dezenas de documentários com temáticas exclusivas desenvolvidas por mim e pela minha equipe em um dos tempos. E essa série nós falamos tudo sobre isso, mas hoje nós vamos abrir um leque aqui bonito para vocês. O negócio é pesado. Então fica até o final, já deixe seu like aí, compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. O Cláudio, nosso querido amigo de Orlando, Cláudio Couto, ele me fez uma pergunta aqui pelo Instagram e o que me inspirou a fazer esse vídeo aqui, trazer um pouco desse conteúdo bem pesado em termos de conhecimento, porque muito se fala no YouTube sobre, mas ninguém vai falar o que eu vou falar aqui para você. Então vamos ver a pergunta aqui do Cláudio primeiro. Fala, Rafael, beleza? Na paz? Meu amigo, tira uma dúvida para mim, cara. Eu sei que esse lance de alienígena, extraterrestre, isso aí não existe. Isso aí são demônios. Mas e o que é isso então que está acontecendo? Que, cara, tem aparecido muitas histórias de vários lugares do mundo, de luz no céu. Eu mesmo, esses dias eu sempre acordo cedo, levo minha cachorra para fazer as necessidades. Era 6 horas da manhã, estava escuro ainda, e eu sempre olho para o céu. E 2 pontos numa distância padrão, como se estivesse seguindo um ao outro. Não era avião, porque a distância estava perto para ser de um avião. E o que é isso, isso que tem aparecido? O que você me diz sobre isso? Uma pergunta muito interessante do nosso amigo Cláudio Couto. Então, pessoal, vamos passar aqui um pouco do que a gente traz lá nos conteúdos restritos. É notório que no mundo inteiro tem acontecido avistamentos, e eu vou dizer para vocês, de 2020 a 2022, a quantidade de avistamentos de OVNIs no mundo foi tão grande. Esses 2 anos deu-se a soma de serem maiores, em termos de avistamentos registrados também, do que nos últimos 10 anos juntos. É inegável que algo está acontecendo. Então vou tecer alguns comentários aqui a mostrar algumas coisas, expor a minha opinião como teólogo, e não quero ferir e magoar ninguém. Sei que tem muitos seguidores nossos que gostam desse assunto, acompanham, por exemplo, outras linhas de interpretações, como o pessoal de Dáquila, e etc, etc. Então quero aqui colocar desde já que eu vou expor com o máximo respeito. Quem acompanha o Fim dos Tempos sabe que eu não sou o tipo de cara de caçoar e brincar, e expor ao ridículo a crença diferente da minha em instância alguma. O pessoal de Dáquila faz um trabalho bacana na área arqueológica. Eu acho 10, inclusive estou sempre acompanhando. Só que diverge a forma de pensar diferente minha, de enxergar essa questão dos fenômenos UFO. Então, pessoal, deixo aqui bem claro, entendeu? Não quero ridicularizar ninguém. A minha forma de pensar, algum pode interpretar, ele vê dessa forma, então ele está falando que o pessoal de Dáquila que acredita diferente, tá errado, tá isso, tá aquilo, tá seguindo mal. Não, jamais, pessoal, jamais. Apenas pontos de vista diferentes. Beleza? Com muita humildade e educação eu coloco isso aqui. Nota 10 para todos os trabalhos, independente de qual linha de interpretação for. Mas é inegável que algumas pessoas que me seguem, me seguiam, né, podemos dizer assim, e não acreditam da forma que eu, começaram a parar de falar comigo, outros evitando, outros não querem contato, outros não respondem.
E não é uma não, são várias pessoas. Pessoal, desde já eu digo para você o seguinte: independente da sua crença se alienígenas são seres de outra galáxia, são seres de outra dimensão ou são demônios, você tem que entender uma coisa. Quando o conhecimento é do bem, fazendo bem a você, ao seu interior, cara, você não evita ninguém, não deixa de falar com ninguém. Até porque todos nós, seja eu que tenha a crença de que alienígenas sejam anjos caídos, outros têm a crença de que alienígenas sejam seres que vão de outra dimensão, e outros que alienígenas são raças de outras galáxias, enfim. Então, pessoal, se o bem está com você, você não vai destruir, por exemplo, relacionamentos, você não vai destruir, como aconteceu na política, seu casamento por crenças diferentes, não vai destruir relacionamento com pai e mãe, senão aí já é questionável o que esse conhecimento está fazendo a você. Tá entendendo? Porque mentes fracas tangem para esse lado, mentes fortes não. Crescem todo mundo junto, independente da crença, todos são amigos, todos acreditam diferente, mas vamos caminhar junto. O nome disso é maturidade. Maturidade vem do conceito familiar, vem do conceito religioso também, e vem principalmente do conceito espiritual. Tranquilo? Então, se você não tem, vai ficar chateado comigo, ou você já ficou e não quer papo, não, fim dos tempos. Não. Então você precisa de maturidade independente da sua idade. Então vamos lá. Esses avistamentos são muitos, pessoal, muitos avistamentos, e eu não posso negar isso, não posso. Inclusive estive analisando muitas coisas referente à questão do Bilu, lá de Dáquila. Eu já digo de antemão que esse assunto foi ridicularizado pela mídia. Eu acho que esse assunto poderia ser levado um pouco a sério. Ah, mas já tem Bilu palestra. Pessoal, o que a mídia passou ali está tudo errado. Acontece algo lá sobrenatural. Existe um ser que caminha lá entre eles, isso é fato. Se você quiser, eu faço um vídeo sobre isso aí. Diga nos comentários que você quer ver a minha posição, minha análise disso. Beleza, pessoal? Algo está acontecendo e ninguém tem direito de ridicularizar ninguém. Se você quer ridicularizar, ridicularize as emissoras que fizeram a reportagem lá, porque esse fenômeno já está acontecendo entre a humanidade em diversos lugares do mundo, teorizando entre os homens, e aí as pessoas não entendem e começam a fazer o ridículo. Um outro ponto: esses avistamentos estão crescendo assustadoramente. Eu, Rafael, teólogo, cristão, já vi algumas vezes. Algumas vezes, isso é inegável. Mas, na minha concepção, algumas crenças são muito estranhas. Por exemplo, a questão de que alguns alegam que existem 43 raças alienígenas que vivem invisível na órbita da Terra. Eles vêm de outra dimensão, voltam para outra dimensão, as naves são bioplasmáticas. Tudo que eu analiso com base bíblica. Eu não vejo base bíblica para isso, mas algumas pessoas vão me dizer que a Bíblia foi toda modificada. É óbvio. E vão dizer que a Bíblia foi modificada. Como que vai colar uma linha de raciocínio que a Bíblia vai contradizer se não trouxer ideias de que a Bíblia foi toda modificada? Mas você pergunta para essas pessoas: já estudou sobre o cânon bíblico? Não. Já estudou o grego e hebraico? Não. Já estudou traduções? Não. Sabe o que é, por exemplo, interpretação bíblica? Não. Não sabe nada. Já estudou a historicidade bíblica? Não. A Bíblia é o único livro que se completa em mais de 1500 anos de sua escrita, livro após livro. Se você chegar para mim e dizer que alguns apócrifos deveriam estar lá, eu vou concordar com você e vou afirmar, beleza. Inclusive, alguns caras bitolados pelo sistema estão aí no YouTube dizendo que não, o livro de Enoque é inválido. Meu camarada, falei ontem para minha esposa o seguinte: eu, Rafael, sou muito pequeno, sou insignificante.
Quem sou eu para dizer que Enoque não foi ninguém, foi um velho barbudo maluco, entendeu? Que de repente chegou, apareceu, escreveu uma opção de besteira e sumiu. A Bíblia é bem clara. Deus o amou tanto que o tomou para si. Quem sou eu para dizer algo contrário a isso? Um cara que Deus o amou e tomou para si, vivo, o transladou, não é digno de analisar o seu conteúdo e seria um louco? Olha, eu já li alguns livros, inclusive de autores internacionais, pessoas falando sobre o assunto. Não vou entrar muito aqui no contexto. O livro de Enoque era para ter entrado no cânon há muito tempo, é um livro que completa assuntos relacionados ao Gênesis, da criação, era pré-diluviana com excelência, mas aquele pessoal lá que conhecimento rabínico e tal, queria que esse conhecimento ficasse só para eles. Então tem várias contradições, várias teorias. Não é o caso aqui do vídeo, mas é um livro que deveria ter entrado no cânon, na minha opinião. Inclusive é citado em outras passagens bíblicas, canônicas. Então eu vou dizer para você que sim, eu concordo. Alguns livros apócrifos eram para estar lá. Macabeus, livro magnífico, historicidade estupenda, mas, enfim. Então é muito fácil eu dizer, a Bíblia foi modificada. Ai, 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 ai. Ai, 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 bater o pezinho e não estudar, mas se guiar pelo que sempre um líder diz para você, seja da ufologia, seja da geografia, seja da matemática. Então as pessoas têm mente fraca, são guiadas muito pelo que ouve e pelo que vê, não pelo que elas buscam conhecer por si só. Você precisa entender isso. Quem sou eu para falar de Enoque e quem são pessoas que não estudou nada sobre o assunto para dizer que a Bíblia foi modificada? Então, como eu coloquei, eu sou uma pessoa muito educada, muito respeitadora. Eu nunca vou chegar e falar de quem acredita contrário a mim de forma ignorante. Esse contexto dessa de raça, de ser eu, não acredito dessa forma. Eu acredito no que diz Gálatas 1:8. Se ainda que vos desça o anjo do céu e vos pregue um outro evangelho, seja anátema ou maldito. Então vejo, no meu entendimento, Astacheira, comandante da Federação Intergaláctica da Luz, é um demônio, um anjo caído, como você quiser interpretar. Essa é a minha análise, é a análise da crença do que o fim dos tempos acredita. Ah, mas você pode me provar que OVNIs não vêm de outra dimensão? Vêm. Alguns vêm. Essas naves bioplasmáticas vêm. Satanás se transfigura como anjo de luz. Então é óbvio que ele vai criar coisas para trazer um engano. E uma delas é a falsa invasão alienígena. Se você é desperto, você não tem como, ao mesmo tempo, ser desperto e acreditar que OVNIs alienígenas são seres bonzinhos. Não tem como. Porque uma das maiores teorias da conspiração é exatamente essa. Eu vou dizer para vocês 3 nomes aqui, você talvez só ouviu falar de 2, que são os pais dos OVNIs, os criadores dessa tecnologia. Primeiro, Nikola Tesla. Segundo, Victor Schauber. E terceiro, Giuseppe Belluso. Esses 3 caras que você já está vendo aí na tela. Esses caras criaram os OVNIs. Eu vou falar sobre o Victor Schauber nesse vídeo, se você quiser que eu fale sobre Nikola Tesla e Giuseppe Belluso. Então você vai falar aí nos comentários que você quer, especificamente. Pô, quero que fale sobre Nikola Tesla, quero que fale sobre Giuseppe Belluso. Fale sobre os pais dos OVNIs. Hoje, Victor Schauber. Então, a tecnologia de Victor Schauber. Quem foi ele, pessoal? Quem foi Victor Schauber? Então você está vendo aí na tela já Victor Schauber. Victor Schauber, esse cara que você está vendo aí, ele foi um estudioso da natureza.
especificamente mais dos fluxos de água. Ele foi dotado de habilidades, cara, fantásticas de observar e apreciar o ar livre e começou a criar ideias de fazer uma tecnologia disso. Então ele era fascinado por riachos, montanhas, pela forma como a água ela atuava em prol do ambiente. Isso levou ele a criar invenções, inovações relacionadas ao fluxo e à ciência da água. Então ele percebeu que os fluxos de água eles eram semelhantes aos do ar. Então, apenas com densidades diferentes, a água tem densidades diferentes, e levou a ideia de criar turbinas e naves baseadas nessa tecnologia. Então, ele foi o primeiro, talvez, cientista a perceber que a água tem dimensões e estruturas diferentes. E ele foi um grande revolucionário. É óbvio que Nikola Tesla também percebeu isso e ele criou a ideia da turbina de disco por volta desse mesmo período, um pouco antes. Então, pessoal, Victor Schauber ele foi um cara fantástico em termos de mentalidade, de tecnologia. Cara, ele foi fantástico, tudo que ele criou. E ele criou inicialmente a tecnologia chamada Repulsine, essa que você já está vendo a patente aqui na tela. Então, essa tecnologia Repulsine ela foi uma unidade de geração de vórtice que produzia um impulso não convencional e um motor que funciona à base de água e ar. Cara, isso é fantástico! À base de água e ar. Ela funcionava com um vórtice vindo por baixo dela, muito forte, emitido pelas suas hélices, do seu motor, né, digamos assim, impulsionando para cima. Cara, a tecnologia foi fantástica. E ele foi um cara fora de série nesse aspecto do domínio da água e do ar. Então, Victor Schauber, em 1938, ele foi enviado para um campo de concentração. E Julius Streicher, ele ordenou que ele criasse esse OVNI. A ideia deles era criar um OVNI, tem que criar um OVNI, o Bigodinho, não vou falar o nome, responsável pela primeira e segunda G, ele tinha a ideia de criar OVNIs. Em 1940, ele construiu esse primeiro protótipo aqui do Repulsine, que você já está vendo na tela, junto à sua patente. Então, ele tinha 1,5 m de altura, do Repulsine, mais ou menos 180 quilos. E esse foi o primeiro protótipo. No primeiro houve falha, Victor ele ficou preso até então, depois dessa falha, até o controle de Heinrich Himmler. Ele ficou preso até o controle desse cara aí. No fim, ele criou a nave antigravidade chamada Vril 7. Essa nave é uma nave fenomenal. Tem pouco de registros dela, não posso falar muita coisa aqui. A plataforma não gosta. Ele criou essa nave no fim de tudo. Então, essa nave criada por Victor Schauber, nós também conhecemos algumas versões da sua criação como Haunebu. Ele é o pai do Haunebu. Esses OVNIs que vocês estão vendo aí, inclusive, tem um vídeo raríssimo dele, do Haunebu, e ele foi o pai do Haunebu. Os discos voadores que o Bigodinho utilizava. E ali foi uma das primeiras vezes que surgiu, talvez a primeira, que surgiu a tecnologia VTOL. A tecnologia VTOL é a tecnologia de naves são impulsionadas para cima, na vertical, sem ter uma necessidade de uma pista de voo. Naves extremamente velozes. Essas são as tecnologias VTOL, o início das tecnologias VTOL. Você está vendo o vídeo aí do Haunebu. Então, essa nave tinha qual a velocidade? Ela na vertical alcançava 12 km em 3 minutos, o equivalente a 240 km por hora. E na horizontal, ela alcançava 2.000 km por hora. Então, como que você chegou a essa ideia da velocidade dela? Isso são patentes que nós já lemos, inclusive eu estou trazendo um livro dos Estados Unidos só para falar sobre esse conteúdo pesadíssimo lá no canal restrito. Então eu convido você para conhecer se você não conhece, sem compromisso, clica aí para você dar uma olhada. Vai lá, dá uma olhada, vê se você gosta. Preço de pirulito, pessoal. Muitas pesquisas, muito trabalho lá dentro. Essa tecnologia VTOL, essa tecnologia que derivaram os helicópteros, né,
tipo de voo, e hoje até caças específicos que voam dessa forma, pessoal. Então, Schauber, depois da sua partida, da sua ida para dessa para melhor, Schauber fez algumas coisas interessantíssimas. Ele, na verdade, não ele, a tecnologia dele. Começaram a criar naves, seguindo o conceito de Schauber, de Victor Schauber, baseado no conceito dele, e deu tudo errado, porque nenhuma mente tinha a mente dele. Cara, esse cara foi fenomenal. E aí surgiu a nave Avro Canadá, que você já está vendo aí. A nave Avro Canadá, mais conhecida como Avrocar, que também utilizava essa tecnologia VTOL. E isso foi no período da G-Fria. Eles criaram isso e deu tudo errado, ficou uma porcaria. Essas naves de Schauber, elas tinham a base do combustível na base de água salgada. Água salgada era o combustível delas. Diferente de Tesla, que os motores eram diferentes elétricos, a base de antimatéria e tal. Não, a dele era a base de água salgada. E foram as naves que o Bigodinho utilizou na Antártida, nas bases secretas, que você já sabe sobre o assunto. A antiga Alemanha tinha bases lá. Não é à toa que o Tratado da Antártida está lá e já foi vazado a várias bases gigantescas antigas. Isso vem desde a Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Naves de combustível de água salgada, certo? De Victor Schauber. Naves à base de água salgada. Tem algumas coisas curiosas acontecendo nos dias atuais que a gente pode tirar conclusões. O Triângulo das Bermudas é o local com maior nível de avistamento de OVNIs do mundo. Inclusive, lá não pode passar porque tem uma falha eletromagnética. Aviões sumiram, navios sumiram no decorrer dos tempos. Quem garante que isso aí é verdade? Tem provas. Quem garante que as provas são reais? E se aconteceram, pode ter sido forjado exatamente para acontecer eles terem provas. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá existe o avistamento de muitos OVNIs. Dessas naves que entram no mar, saem do mar, entram no mar, está sempre por ali e sempre mergulha para o mar. Ali pode haver uma base submarina, subterrânea, uma base da elite globalista e os caras ali estarem com essas naves lá, entendeu? Estarem com essas naves lá. Ou pode ser um portal para outra dimensão e exatamente esses seres, anjos caídos, demônios, eles se transfiguram e se tornam exatamente nesses OVNIs e saem dessa dali exatamente por algum motivo, alguma razão. Existem várias teorias, eu estou seguindo aqui a teoria do que eu acredito, e ali são bases reais com pessoas usando essa tecnologia. E aí nós vemos, pô, é um OVNI, na verdade, um OVNI, uma nave com a tecnologia de Victor Schauber, com combustível de água salgada. Então vocês já viram aí alguns vídeos que são extremamente reais hoje de naves voando com caças, isso não é mentira, não é montagem, isso não é inteligência artificial. E os caras já não escondem mais, pessoal. Você acredita no que você quiser. Você chega nos anos 40, você vê como os carros eram. Pô, pelo amor de Deus, cara. E a época que Victor Schauber desenvolveu essas naves avançadíssimas. E ainda tinha Tesla e ainda tinha Beluso. Você já ouviu falar nesses caras aí no YouTube, entre os espertos? No Beluso, José Beluso, já ouviu falar de Victor Schauber? Eu tenho certeza que não. Então nós vamos trazer todo esse conhecimento com esse livro aí, ó, que você está vendo. Já está chegando em nossa mão esse livro. Falei no Instagram, falei no Telegram e estou falando aqui. Amanhã vai aparecer um produtor de conteúdo, eu vou falar sobre esse livro aqui, Macaco de Imitação. Vai ter a tua ideia e fazer o teu trabalho sem copiar os outros. Tranquilo, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. E, cara, por que eu acredito dessa forma que aliens são demônios? Meu irmão, eu acredito dessa forma pela questão do meu conhecimento bíblico e amanhã eu não quero que um Néfilin venha fazer em mim um exame de toque, um dedo maior do que a espada de Davi, e eu me ferrar por toda a eternidade. Entendendo? Nada contra quem queira fazer isso. É à vontade. Um grande abraço para você. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo e
Tchau!